Esta é a segunda mensagem de uma série de 3. A primeira mensagem nós colocamos o tema de procedimentos. E nós falamos sobre todo o procedimento, toda a parte teórica e prática para o desenvolvimento do projeto Obed-Edom. Então nós falamos sobre o pré-projeto, o que nós devemos fazer. Falamos sobre o projeto, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, cada ferramenta que nós temos para podermos usar de forma inteligente, eficaz, para que tenhamos resultados. Falamos sobre a conclusão do projeto e sobre o pós-projeto, que é a parte de colher, de termos resultados. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Diga comigo, relacionamentos. E dentro de algumas semanas, um mês, nós vamos ter a terceira e última mensagem desta série sobre o projeto Obed-Edom, procedimentos, relacionamentos, e a última mensagem vai ser sobre confirmação. Mas vamos à mensagem de hoje. Diga comigo, relacionamentos. Eu acredito que duas coisas são muito importantes na vida de uma pessoa. A primeira é a parte da intimidade com Deus, é o relacionamentos que nós vamos ter. E o primeiro é o meu relacionamento com Deus, é a minha intimidade com Deus. E depois vem a oração e a intercessão pelo próximo. E aí temos de verdade o que vamos ver sobre relacionamentos. Mas isto deve estar como prioridade na nossa vida. E depois desta prioridade vem os relacionamentos. Porque eu tenho que ter uma vida de intimidade com Deus e uma vida de oração e de intercessão pelo próximo. Se eu não amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo e como depois Jesus nos ensina, da forma que Jesus nos amou, nós não vamos conseguir fazer nada direito e tudo que nós fizermos não vai dar resultado. Então, se nós queremos o resultado no procedimento, na parte exterior, nós temos que ter consciência do interior, o relacionamento. Mas para que tudo isso tenha fundamento e dê resultado, o procedimento, o relacionamento e depois a confirmação, o resultado final, nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus e termos uma vida de oração e intercessão pelo próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Quando eu tenho esses dois fundamentos, eu tenho intimidade, eu converso com Deus e eu tenho uma vida de oração e de intercessão. Eu entro em guerra espiritual pelas pessoas que estão ao meu redor, pela minha família, pelos vizinhos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João 17. Vamos ler apenas 3 versículos que falam sobre relacionamento. É a oração de Jesus e ela fala sobre unidade. Todos encontraram? João 17, versículo 20 ao 23. Final do 23, todos em concordância com a palavra, digam amém. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que há em mim, que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Amém? Então nós vemos que nesse texto sagrado, Jesus está orando e conversando com Deus, e ele começa, e não rogo somente por estes. Ele não está falando somente dos 12 e dos 70 discípulos. Ele está falando
dos outros, da multidão e das próximas gerações. Diga: Jesus está orando por mim. Mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Diga comigo: para que todos sejam um. Amém. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Diga: para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus está falando da mesma forma que eu sou um contigo, e você, Pai, é um comigo, que eles também sejam assim. E ele fala que esta unidade é para que o mundo creia. Então o mundo só vai crer quando há unidade. Quando Jesus está unido em Deus, e Deus Pai está unido no Filho em Jesus Cristo, e nós estamos unidos em Jesus. Quando acontece este nível de intimidade e de unidade, as pessoas creem. Para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Nós vemos Jesus continuando a oração, e ele diz que o Pai deu glória ao Filho. O Pai glorificou o Filho, e o Filho nos glorifica, para que assim sejam um. Então a glória é o ingrediente que nos une. Por que que Jesus era um com o Pai? Por causa da glória. Por que que os discípulos eram um com Jesus? Quando é que nós somos um com Jesus? Quando Ele nos dá a glória. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Diga comigo: para que sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os que tens amado a eles, como tens amado a mim. Diga: para que o mundo saiba que Deus os ama, da mesma forma que me ama. Então esse texto é muito conhecido, mas pouco ministrado. E ele é tão importante que ele é a última oração de Jesus pelos seus discípulos. E não só pelos seus discípulos momentâneos ali, os 12 e os 70, mas é por todos os discípulos que creem em Jesus. Jesus está orando por mim e por você. E esse texto fala sobre unidade, sobre a graça que nos faz sermos um, para que o mundo creia. Mas, me fala uma coisa: ser um é fácil? Ser unido é fácil? O casamento, que é o milagre de dois se tornarem um, é fácil? É fácil a unidade dos discípulos serem um com o discipulador? É fácil a unidade no mundo hoje? Nós encontramos isso em qualquer lugar? Não. Nós só encontramos unidade de verdade, como nós vamos ver hoje, aonde Jesus derrama graça. O casamento só tem unidade quando recebe graça. O discipulado só tem unidade quando recebe graça. E uma coisa, é um trocadilho, mas é bem verdade, que a graça não é de graça. Ela custa caro. Ela custa caro. Para termos a graça, temos que vencer as tempestades. Semana passada falamos sobre a tempestade nas águas. Quando os discípulos estavam no barco, em meio a uma tempestade, quase foram tragados pelos ventos e pelas ondas, pelas águas. Mas quando nós estamos caminhando direito, fazendo a vontade do Pai, a graça é derramada. Agora, uma coisa é bem séria para nós continuarmos. Nunca vai haver unidade entre a luz e as trevas. Nunca vai haver unidade entre os diferentes. A unidade é para quem tem graça.
é para quem obedece a palavra, é para quem vive a palavra. Eu queria deixar aqui duas palavras, união e unidade. Diga união e unidade. A união é doce. Agora a unidade vai muito além. União é como se fosse um saco de batata. Diga união. É como se fosse um saco de batata. A união é como se nós juntássemos as batatas. Isso é união. Agora, diga unidade. É o purê de batata. União, nós encontramos em qualquer lugar. Em qualquer saco. Em qualquer saco, em qualquer lugar, nós encontramos união. Em qualquer mercado nós encontramos união. E por um preço bem barato. União tem em qualquer lugar. Nós encontramos famílias em união. Nós encontramos discípulos em união. Nós encontramos igrejas em união. Nós encontramos times de futebol em união. União é a junção das batatas. Agora, unidade é o purê de batata. Se eu chegar para você hoje e falar, olha, está aqui na mesa. Pode vir servir. Nós temos aqui purê. Isso aqui é purê? De batata? Não, isso aqui é batata, né? Vocês são bem inteligentes. Vocês sabem quando há unidade e quando há união. Vocês sabem quando nós estamos em união e quando nós estamos unidos. Quando há unidade. Ou não? Você sabe quando tem união ou unidade na sua casa? Porque a unidade, ela tem e ela está onde foi derramado graça. Sabe o que nós precisamos? De graça. É essa graça que quando o mundo estava corrompido e o Senhor passou os seus olhos antes de destruir a terra e recomeçar o seu plano, ele encontra graça em Noé. O mundo está caminhando de mal a pior para a destruição. Mas se o Senhor passar os olhos hoje, ele vai encontrar graça em mim? Ele vai encontrar graça na sua vida? Ou vai ser uma desgraça? Porque nós sabemos o que é união, sabemos o que é unidade. Nós sabemos quando estamos em união e quando estamos em unidade. Por isso não adianta eu falar para você, olha, está na mesa, pode vir comer. Isso aqui é purê de batata. Isso aqui é unidade. Você sabe que não é. Você sabe que não é purê de batata. Você sabe que isso daqui não é unidade. Que isso daqui é união. É um monte de gente diferente. É um monte de gente parecida junto no mesmo lugar. Mas um é para fazer purê, o outro é para fazer batata frita, o outro para fazer batata assada. E não são a mesma coisa. Diga união. É um saco de batata. E unidade é o purê de batata. Agora, quantos aqui já fizeram purê de batata? Então vai ser fácil. Quantos já viram alguém fazendo? Quantos já comeram? Aí todo mundo, né? O resultado todo mundo quer, né? Eu às vezes faço purê de batata e é o que nós vamos tentar fazer aqui hoje. Purê de batata. A primeira coisa para que haja o purê de batata, diga, é a água. Agora, o que é água? O que representa a água na palavra de Deus? Vida, que mais? Limpeza, que mais? Água significa muitas coisas. Limpeza, purificação, santidade. Mas ela significa, acima de tudo, vida. Não existe vida sem água. Por isso que água representa na palavra de Deus
a palavra de Deus. Diga água. Representa. É um símbolo da palavra da vida. Então em Isaías 55, 10, 11, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Diga água. Para termos unidade e fazermos destas batatas um purê de batata, é necessário água. Como é que nós vamos usar? Como é que nós devemos usar a água? Nós temos que colocar as batatas dentro da água. Colocar a batata dentro da palavra. E para isso só tem um jeito. Você conhecendo a palavra. Nós temos que viver a palavra e conhecer a palavra. Quando nós estamos rodeados, nós estamos envolvidos pela palavra. Quando nós vivemos a palavra, quando nós liberamos a palavra, nós estamos começando a ter unidade e fazer o purê de batata. Por isso, se você quer deixar a união para viver em unidade, se você quer viver e fazer um purê de batata na sua casa, no seu projeto Obed-Edom, você vai ter que aprender a usar a palavra. Muitas vezes a família está chata. Muitas vezes o seu projeto Obed-Edom está chato. Você vai lá por obrigação. As pessoas vão por obrigação. Chega lá, alguém trouxe um convidado. Eu convidei, mas ninguém veio. É um lugar chato. É um lugar que não tem resultados. É um lugar que a água não está descendo e não está dando o seu resultado. Por quê? Porque fazer purê de batata, você ter uma família, segundo a palavra de Deus, você trabalhar a obra de Cristo, realizar o projeto Obed-Edom, não é simplesmente você pegar uma apostila e você ir lá ministrar a palavra. Mas é você viver essa palavra. É você liberar essa palavra. O que adianta você pegar a apostila e durante a mensagem decorrer toda a mensagem, tópico por tópico, versículo por versículo, mas no final, as conversas, durante a semana, não tem água. É simplesmente palavras mortas. Palavras que não são água. Palavras que não descem dos céus. Por isso, se você quer que a unidade aconteça na sua casa, e como estamos vendo aqui, sobre o projeto Obed-Edom, se você quer fazer um projeto Obed-Edom de verdade, que dê muitos resultados, você precisa fazer com que cada pessoa, com que cada batata, seja envolvido pela água. E como eu falei, começa comigo. Começa na minha vida. Eu tenho que ter a palavra. Porque aquilo que está dentro de mim vai romper. Aquilo que está no meu coração vai sair pela boca. Por isso, se você quer sair do nível da união e fazer uma unidade, uma casa em que haja a graça de Deus, a alegria, onde os filhos se sentam à mesa. Se você quer fazer o projeto Obed-Edom, aonde tem graça, aonde é legal, aonde é divertido, onde as pessoas querem participar, nós temos que ter a palavra de Deus. Nós temos que liberar a água. Mas depois que a batata está na panela, cheia de água, o
que nós precisamos fazer para ter o purê de batata? Acender o fogo. Diga fogo. O segundo passo para fazermos um purê de batata e deixarmos a união, o saco de batata, e caminharmos para a unidade e termos um purê de batata, o primeiro é a água. É liberar água, a palavra de Deus. Agora a segunda é o fogo, diga, a intercessão. Toda vez que nós vemos fogo na Bíblia, é porque houve intercessão. Oração e intercessão. Em Mateus 8, do 7 ao 10, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhando-se Jesus, ouvindo isso, e disse-lhe aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quando nós vamos usar a questão do fogo, a intercessão, nós temos que ser realistas e conscientes, porque quem brinca com fogo, se queima. Quando eu era pequeno, meu pai falava, não mexe com fogo, porque criança que mexe com fogo faz xixi na cama. Nós temos que aprender a usar o fogo. Lógico que é um ditado popular, mas dentro do contexto bíblico, nós vemos que todos aqueles que brincaram com fogo, morreram. Os próprios filhos de Arão, os sobrinhos de Moisés, quando eles pegam o fogo do altar e começam a brincar com o fogo do altar, eles são consumidos, eles são mortos. Pode ser quem for, pode ser pastor, pode ser filho de pastor, pode ser sobrinho, pode ser amigo, pode ser o que for. Não se brinca com o altar e o fogo do altar. Agora, o que mais me chama a atenção é a nossa, não é que brincamos, mas é a nossa falta de maturidade. Porque quando nós falamos, vamos interceder, me fala uma coisa, as batatas estão vendo fogo? Não, né? As batatas, elas não veem o fogo, mas elas sentem o calor. E a verdadeira oração e intercessão tem esse propósito. Não que você não possa dizer, estou orando por você, Deus te abençoe, Deus está na frente, mas a verdadeira oração e a intercessão, que é o fogo espiritual, ele é invisível. Ele é invisível. Nós sentimos, mas não podemos ver. Por isso não adianta você ir lá meia-noite, na porta da casa do seu parente, do seu vizinho, colocar as mãos no portão e ficar lá, sai capeta, sai capeta. Não adianta ir lá na porta de tal pessoa que você está orando e derramar 1 litro de azeite. Tudo isso é válido. Tudo isso, dentro do seu texto e do seu contexto, é importante. Os atos proféticos. Mas, quando nós estamos falando de fogo, não precisamos ser tão espirituais. Não precisamos ser tão inocente ou imaturo. Porque nós vemos nesse texto que um homem inteligente e que tinha consciência do poder da palavra, primeiro ele se diz, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Porque ele sabe, ele não era judeu. Então Jesus não tinha que entrar na casa dele. Vocês lembram da história da mulher? Que Jesus ignora, que o nosso Jesus do amor continua caminhando, ignorando, ela gritando, aquela situação chata, os discípulos falando, Jesus, atende a mulher, e Jesus continua caminhando e ele fala, eu não vim aqui para dar pão para os cachorrinhos. O pão que eu tenho é para os meus filhos, não é
para os gregos, não é para os cananeus. Então aquele homem, ele primeiro era inteligente, porque ele sabia quem ele era. Mais do que saber quem era Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia que Jesus não veio por causa dele e que Jesus não ia dar pão aos cachorrinhos. Então ele diz, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Jesus não falou, não, pode deixar que eu entre na sua casa. Você é muito digno. Jesus não falou isso. Jesus concordou com a palavra dele. Realmente, você não é digno. Eu não estou aqui por causa de você. Mas, quando ele diz, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas ele sabe quem é Jesus, e ele sabe quem ele é. E ele tem uma maturidade, e ele tem um discernimento espiritual, e ele reconhece Jesus como rei. E ele fala, do mesmo jeito que eu sou um centurião, e eu dou ordem aos soldados, e digo, façam isso, e os soldados fazem, e eu falo para o meu servo, faz aquilo, e o meu servo faz aquilo, eu sei que o Senhor é rei, que o Senhor é rei dos reis, e se o Senhor mandar, eles vão obedecer. Por isso libera só uma palavra para o meu servo. E Jesus fala, em nenhum lugar, nem mesmo em Israel, eu encontrei tamanha fé. Então, para que seja um intercessor, para que haja fogo, é necessário, primeiro, saber quem é Jesus. Saber quem nós somos. E ter o discernimento do que está acontecendo no mundo espiritual. Sabemos que o nosso Senhor, Ele é Rei dos Reis. Ele é o poder e a autoridade. Basta uma palavra e as coisas se movem no mundo espiritual. E aquele homem, que não era judeu, mas era romano, um homem importante, um centurião, ele reconhece que ele não é digno. Ele sabe quem Jesus é, Rei dos Reis, e sabe quem ele é, e sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. E ele fala uma palavra. O problema é que muitas vezes nós estamos na união com Jesus. Nós estamos na união com os nossos pastores e com a nossa comunidade. Nós estamos em união, a palavra não nos dá vida, a palavra não transforma, nós não abrimos o coração para que seja lavado e transformado, e quando vamos orar, damos uma palavra e não acontece. E aí nós achamos, não, agora eu preciso gritar mais alto. Não, agora eu preciso ir ao monte. Não, agora eu preciso ir lá na casa e impor as mãos. Isso tudo é resultado de uma religiosidade, daquilo que não estamos vivendo. Por isso, se você quer deixar a união, e se você quer fazer do seu projeto, da sua reunião, uma unidade, é necessário, diga, água. É necessário fogo. Quando nós vemos ali a água e o fogo, as coisas começam a acontecer, não é isso? As pessoas que foram para o projeto Obed-Edom, que eu fico mais admirado e o que eu mais gosto, é que eles dizem, pastor, eu ministrei a palavra e a palavra deu resultado. Pastor, eu ministrei e a pessoa veio à igreja. Pastor, a palavra está dando resultado, as coisas estão acontecendo. Não é isso? Quem fez o projeto Obed-Edom, não está acontecendo isso? Houve resultados, houve testemunhos. É isso que vai acontecendo. E aí vai ficando gostoso. Quantas pessoas que já crentes há muitos anos, mas nunca chegaram no nível do fogo, de ir a um lugar, de se colocar no lugar daquela família, de se colocar no lugar daquele problema, daquelas pessoas que estão passando por uma dificuldade. Você vai ao lugar, você se coloca na posição do outro, você sente a dor e a necessidade do outro, você ora, você intercede, você acende o fogo da intercessão, e as coisas começam a ficar legal, começam a ficar gostoso, começam as coisas a acontecerem. Quando a batata está dentro da água, e o fogo começa a aquecer, o que acontece com a batata? Ela começa a cozinhar, começa a ficar mole, não é?
Eu não sei se você já fez, mas quando você coloca lá umas 10 batatas, começou a borbulhar água, começou a ferver. Estamos vendo o resultado do fogo. Aí você fala, será que já está bom? Será que eu já apago o fogo ou não? Ou deixo mais um pouco? Aí você aperta numa batata. Aí aquela batata está dura. Aí você aperta na outra, está mole. Você aperta na outra, está dura. A maioria ainda está dura. Não deixa mais um pouco. Deixa mais um tempo no fogo. Não pode tirar do fogo. Tem que manter o fogo. Mas depois que passa um certo tempo, a batata, todas elas estão cozidas. Vem a terceira parte. Diga comigo, a casca. Diga a casca. A máscara. A água, a palavra. O fogo, a intercessão. E agora terceiro, a casca, a máscara. Ela vem da palavra sincera. Queria dizer sem cera. Diga sem cera. Uma qualidade de vaso perfeito. Estamos aqui trazendo o conceito da máscara. E o significado é sem cera. Ela vem da fabricação de vasos. Vasos perfeitos. Finíssimo. Delicado. Que deixava ver através de suas paredes. E da antiga cerâmica romana, o vocábulo passou a ter um significado muito mais elevado. Sincero é aquele que é franco, leal, verdadeiro, que não oculta, que não transfere aos outros o que faz, o que diz, que não usa disfarces, malícia ou dissimulações. O sincero, a semelhança do vaso, deixa ver, através de suas paredes, os nobres sentimentos de seu coração. Então, quando se fala do terceiro estágio da batata, da união, para termos unidade, o purê de batata, ela passa pela água, pelo fogo, e depois temos que tirar a casca e tirar a máscara. Lá na sua casa, lá no projeto Obed-Edom, que você fez, que você está fazendo, quando você for fazer o próximo ciclo do projeto Obed-Edom, para que a sua reunião seja boa, seja agradável, para que ela dê resultados, não pode simplesmente juntar as pessoas, não pode simplesmente ter união, e a sua reunião, o seu projeto ser um saco de batata. Ela tem que ser transformada em um purê de batata, onde haja liga. E desde o começo até o final, você vai ter que colocar na água, passar pelo fogo, e as máscaras começam a cair. Se no projeto, se na nossa vida, na nossa casa, e se no projeto, nesta questão do projeto Obed-Edom do discipulado, quando chega na reta final, se as máscaras não caem, é porque está faltando água, está faltando fogo, para que as máscaras caiam. Agora, que nem nós trouxemos o conceito, que é um vaso. Na palavra, Deus usa muitas vezes o símbolo de nós como um vaso. Nós temos que ser um vaso. E esse conceito de sinceridade, de sem cera, de sem máscara, vem de vasos que eram feitos de uma forma perfeita, em que você levantava o vaso e você enxergava do outro lado. Esse deve ser o nosso propósito pessoal, familiar e do projeto Obed-Edom. E ele está dentro do discipulado. Agora, quando nós falamos das batatas, nós falamos que elas são muito parecidas, mas cada uma tem a sua história, tem o seu tamanho. Umas ficam moles mais rápido, outras demoram mais. Com a oração e a intercessão, umas pessoas se quebrantam mais fácil, mais rápido. E tem outras que têm o coração mais duro. Por isso, quando está no fogo, quando você está fazendo o projeto Obed-Edom, você tem que ir indo e provando e testando cada batata, até todas estarem mole e quebrantadas. Tem pessoas que é muito fácil. Você fala, está tudo bem com você? Não, já começa a abrir chorar. A gente precisa conversar.
Tem outras que você fala assim, tá tudo bem com você? Sim, não podia estar melhor. E você sabe que a situação não é essa. Você sabe que por detrás daquela máscara há muita dor, muito sofrimento. Por isso, quando você coloca na água, é você ir liberando a palavra. Olha, não, eu nem vou mais para a reunião porque não dá certo. Mas Jesus é o caminho. Se você está sem saída, perdi o emprego, estamos em crise, libere água. Mas o Senhor tem uma porta. Ele abre a porta. Precisamos bater na porta para que Ele abra. Então quando você vai fazendo o projeto, o pré, o projeto, o pós, a sua reunião, ela vai acontecendo, ela vai dar resultado se você libera a palavra. Não, vamos lá porque você é meu amigo. Não, vamos lá porque você precisa entender que até a ciência acredita que Deus existe. Não adianta você justificar, argumentar, não adianta você negociar, barganhar, manipular. É pela palavra. Olha, eu não quero que você vá porque você é meu parente ou meu amigo. Mas eu quero porque o Senhor tem um plano para nós. O Brasil está em crise. Mas nós devemos estar em Cristo. Você vai liberando a palavra. Você vai lá na casa da pessoa, como é que você está? Está tudo bem. 2 minutos de conversa, você já sabe, não está muito bem, eu estou procurando emprego, você sabe alguma coisa. Olha, o Brasil está em crise, mas vamos orar. Deus vai abrir uma porta. Ele é a porta, Ele é o caminho da verdade e da vida. Você vai liberando a água. A pessoa ainda não está mole, não está quebrantada. Mantenha ela na água e no fogo. Mantenha a oração e a intercessão. Durante a semana, ore, interceda. Senhor, as pessoas estão naquele lugar, com dificuldades, com problemas. Muitas estão buscando uma resposta. E nós sabemos que o Senhor vai usar essa situação, essa dificuldade, essa limitação, essa crise, para que muitos se acheguem ao Senhor. Mas precisamos da tua bênção. Senhor, dá o pão de cada dia para aquela pessoa. O Senhor sabe a hora. Nós estamos orando e buscando por uma porta de emprego, por uma grande bênção. Mas enquanto ela não chega, oramos para que seja hoje. Mas o Senhor é Deus e queremos que o Senhor esteja no controle. Mas o Senhor não vai negar o pão de cada dia. O Senhor é uma família que está em dificuldade. Então mantenha a água, liberando a água. Se você vai e durante 1 hora você prega a palavra, isso não é água. Isso é filosofia que lava. Qualquer filosofia lava. Então você ir lá e durante 1 hora liberar a palavra como água, isso não é água. Essa não é a água de Jesus. É a água que diz, eu sempre tenho para te dar. É a água que você beber, não terá sede. É a água que está sempre jorrando. Você libera a palavra em 1 hora, mas depois de 20 minutos, você manda um torpedo para ela e fala, obrigado pela sua presença. Deus não se esqueceu de você. Depois de um dia, você manda um versículo bíblico, você liga para ela, você visita, e isso é liberar água. Isso traz resultado. Isso vai fazer da união, daquela coisa chata que é o projeto, a reunião, se tornar uma unidade. Algo legal, gostoso, onde vai terminar o projeto e vocês vão falar, puxa, vamos sair? Vamos ir na sua casa? Vamos juntos para a igreja? Vamos dar uma volta no shopping? Vamos assistir um filme junto? Isso é unidade. Esse é o propósito. Esse é o objetivo. E lá para pregar, a televisão está pregando e tem pregadores o dia inteiro. Mas a palavra desse jeito não dá resultado. E não adianta nós querermos fazer a mesma coisa. Já tem muita gente vivendo uma filosofia e usando a palavra de Deus por 40 minutos. Nós precisamos viver essa palavra. Se você quer que a sua casa, a sua vida venha fluir água, você tem que beber da água da vida. Se você quer que a sua casa deixe de ser este inferno e se torne um pedacinho do céu, você precisa aprender a fazer um purê de batata.
se você quer que o projeto Obed-Edom seja de Deus, e que você tenha a maior alegria de ir fazer o projeto Obed-Edom, de se reunir com as pessoas e ver muito resultado, você precisa deixar a união para fazer unidade. Deixar de reunir as batatas num saco de batata e pôr na água e no fogo. Por isso, você vai ter que liberar água diariamente. 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 Se você quer ser um crente religioso, isso não dá resultado. Nem na sua vida e nem na de ninguém. É viver a palavra diariamente. A todo tempo. Em todo instante. Em todas as ferramentas. É liberando a água. Você vai ter que ter sabedoria e criatividade para fazer a palavra fluir. Usar o dia da reunião. Usar as visitas. Usar as atividades extras. Os momentos de lazer que você tem. Usar as ferramentas, a rede social e tudo mais, para que a água fique fluindo diariamente. Isto é fonte da vida. Isto que é a fonte da água da vida. Água que só dá de domingo, de terça, que só dá no dia do projeto Obed-Edom, que só dá no dia de aniversário de alguém da sua casa, isso não é água. Isso não é. Você vai ter que fazer fluir a água. Se a água não mexe, se não movimenta, ela apodrece. Faça a água fluir da sua vida. Enche o seu coração a ponto de toda hora que sair da sua boca, sair uma palavra de vida. Hoje nós ainda temos que tomar cuidado, porque se alguém olhar torto para mim, eu já lanço um dicionário de tantas palavras. Eu passo por uma dificuldade, já vem o medo, a desconfiança, Deus me abandonou, cadê Deus? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, tudo que eu faço dá errado. Se não enchermos a nossa vida de água, ela não vai fluir. Vai ser muito chata a sua casa. Os seus filhos vão fugir de casa. O seu projeto Obed-Edom vai ser muito chato. Ninguém vê a hora. 7ª reunião, 8ª reunião, 9ª reunião, 10ª, 12, acabou, glórias a Deus. Agora, quando a gente faz algo que flui, Deus está falando com você? Deus está falando muito comigo. Hoje o que mais tem é gente para reclamar ao invés de orar. Eu tenho falado, ao invés de reclamar dessa pessoa, ora, interceda. Não é só você que tem problema não, eu também tenho, ora por mim. Ora pelo irmão. Ao invés de falar mal dele, ora por ele, reclama, 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 reclama. Isso não é fogo. Pode até acender, pode até queimar, mas é fogo do inferno, não é fogo. Então, pensa nas 3 pessoas que você está com raiva. Eu já tenho os 3 na ponta da língua. Ao invés de reclamar deles, ora por eles. Interceda por eles. Relacionamento com Deus. Oração e intercessão pelo próximo. Da mesma forma que você gostaria que alguém orasse por você, ore por eles. Diga água, fogo, máscara. Agora, quando você começa a ministrar, Deus começa a te mostrar as coisas, Deus começa a te revelar. Agora, uma coisa que nós temos que ter bem claro, nós não temos o direito de arrancar a máscara de ninguém. Não é porque Deus te mostrou, não é porque Deus te revelou, que você tem o direito de ir lá e falar. A casca, ela tem que ficar tão mole, quando ela está mergulhada na água e você está fazendo fluir água, 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 e tem oração e intercessão, fogo, 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 as máscaras vão caindo. Nós não precisamos arrancar. Não podemos arrancar a máscara das pessoas. Temos que continuar liberando água, continuar com fogo até a casca sair, até a máscara cair. A pessoa está em pecado, o problema é dela. É a palavra que liberta e que cura. Não adianta você querer confrontar. Deus me revelou. Agora Deus te mandou ir lá e falar. Geralmente quando Deus manda ir lá falar, Deus fala, olha, Deus mandou eu aqui. Porque você está perdido, mas eu trouxe a palavra.
Deus te ama. Deus não quer que Nínive seja destruída. O pecado de Nínive todo mundo conhecia. Não precisava de um profeta para ficar falando no meio da praça qual era o pecado deles. Precisava de alguém que fosse lá e falava: o pecado de vocês subiu aos céus. Então, não queira tirar a máscara de ninguém. Não queira, estamos vendo as crises no ministério de Jesus. Nós estamos vendo uma crise, uma tempestade no meio do lago. Uma tempestade na terra, onde muitos discípulos vão embora. Mas não tire a máscara de ninguém. Quando nós vemos essa crise, Judas não foi embora. Judas vence muitas crises. E é aí que Jesus fala a primeira vez de um traidor. Ele não falou daqueles que foram embora. Ele falou daquele que tinha ficado e que era um traidor. Termina essa história com Jesus falando: no meio de vocês há um traidor. Quando estamos em crise, deixa as coisas acontecer. Deus cuida dos mentirosos, dos fofoqueiros, dos fracos, dos oprimidos. Não queira tirar a máscara de ninguém. Não queira. Deus vai começar a te mostrar as coisas. Não é para você ficar falando e para você ficar comentando e muito menos para ficar entregando palavra. Mas é para que você faça o fogo aumentar. As máscaras vão caindo. E se nós estamos trabalhando direito, estamos na verdade, na palavra, se estamos liberando água, acendendo fogo, as máscaras estão caindo, aí entra o discipulado. Eu sempre falei para eles, para todos vocês, assim: olha, não é porque você está indo ministrar que você é discipulador. Não é qualquer pessoa que você está na casa e está trazendo para a igreja que você é discipulador. Mas no final, o propósito é esse. É vivermos o discipulado, ajudarmos, orientarmos, aconselharmos. E quando vamos tirar a máscara, com o fogo, diga, com o fogo. Tem aquelas casca mole e tem os casca dura. Tem pessoas que demoram anos para a casca cair. Mas tudo está no controle de Deus. Deus está no controle. Agora a quarta parte. Diga comigo, amassar. Agora o que representa o amassar? O que adianta lá na sua casa e no seu projeto Obed-Edom? Tem água, tem fogo. As pessoas amolecem e se quebrantam. As máscaras caem. Mas precisa ter a parte mais importante, que é o amassar. Diga, escolher. Estar juntos. A quarta parte é que vai fazer toda a diferença. A maioria de nós temos a água. Diga, eu tenho a palavra. Nós temos o fogo. Temos uma vida de oração e intercessão. Diga, eu tenho fogo. Por mais que você não veja, há fogo na sua vida. E as máscaras estão caindo. Algumas já caíram. Outras estão caindo. Outras vão cair. Em todos nós. Mas é a quarta que vai fazer a diferença. É quando escolhemos estar juntos. Em Atos 2, 44 diz: e todos os que criam estavam juntos. Diga aí, todos os que criam estavam juntos. Em Atos 2, 46, e perseveravam, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A quarta parte é a parte que nós não vemos em qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer ministério. Porque é uma escolha. Qualquer pessoa hoje, qualquer igreja hoje e comunidade, ela tem acesso à palavra. E a palavra boa, a palavra de verdade, a palavra que liberta, que cura. Todos nós, e todas as famílias, e todos que estão no projeto Obed-Edom, têm acesso à boa palavra. A uma palavra revelada, profética e apostólica. Todos nós temos uma vida de oração e temos aumentado o fogo. E com isso, vai acontecendo a mudança, a transformação. A máscara vai caindo, as coisas vão mudando, Deus vai abençoando. Mas a quarta parte, que é a mais difícil e é decisiva para fazer o purê e acontecer a unidade, é escolher estar juntos. Porque hoje o que nós podemos fazer é dar 1000 desculpas.
eu trabalho demais, é muito corrido para mim, eu não tenho tempo, eu não gosto de ir na casa dos outros, eu não gosto de ninguém na minha casa, eu não gosto de sair. A quarta parte é onde você vai ter que escolher, você vai ter que fazer força para mudar, se você quer unidade. Hoje que as pessoas mais reclamam, eu não tenho amigos, eu não posso confiar em ninguém. Se você viver em união, é assim mesmo. É assim mesmo. Agora, se você fizer unidade, aí você vai poder dizer, eu tenho amigos de verdade. Mas isso é uma escolha. Você vai ter que escolher. Água você já tem, fogo você já tem, as máscaras já estão caindo. Quando você faz o projeto Obed-Edom, muito bem ou muito mal, tem água e tem fogo e as máscaras caem. Mas para vivermos o quarto tópico, que é sermos um purê de batata, nós vamos ter que escolher estar junto das pessoas, amar as pessoas, respeitar as pessoas, saber que eu tenho as minhas dificuldades e as pessoas também têm as dificuldades delas. Elas também são limitadas como eu sou limitado. Elas também precisam de ajuda como eu também preciso de ajuda. Aí, quando vocês escolhem estar juntos, a melhor coisa que tem é estar em família. A melhor coisa que tem é fazer o projeto Obed-Edom. A melhor coisa que tem é caminhar com estes amigos de verdade. Mas isso é uma escolha. Sabe o que eu acho interessante hoje? Não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas. É que todas as igrejas querem viver como a igreja primitiva, a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, a igreja dos apóstolos. Todos querem viver igual. Todos querem. Eu quero uma igreja unida. Eu quero uma igreja forte. Eu quero uma igreja que tenha palavra. Eu quero uma igreja que cresça todos os dias. Eu quero ver os sinais, milagres, curas, libertação. Eu quero ver famílias restituídas. Mas a grande questão é, eu vou fazer o que a igreja de Cristo, primitiva, no princípio fazia? Eles não iam na igreja uma vez por semana. Eles não faziam ceia uma vez por mês. Eles não se diziam cristãos. Mas eles estavam juntos todos os dias. Aonde tiver 2 ou 3, ali eu estarei, diz o Senhor. E ali é a igreja verdadeira. Mas o que nós temos hoje, seja na reunião de terça, de domingo, ou nas casas, ou nos projetos, é união. Um monte de batata. E o que nós queremos é um purê de batata. Água, fogo, máscaras. Mas precisamos escolher estarmos juntos. Precisamos escolher de verdade estarmos juntos. Em unidade, em amor, em oração e intercessão, com conversas saudáveis. Porque tem gente que está na casa de todo mundo, mas é uma pedra de tropeço. É uma pedra de tropeço. Se nós queremos ter a igreja de Cristo, como ela nasceu e como ela deve ser, na sua extensão, crescendo todos os dias, com sinais, milagres e prodígios, nós precisamos fazer o que ela fazia. E o que nós estamos vendo aqui é que eles escolheram estar juntos. Tem no texto de Hebreus 10, 24, 25, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, diga, não deixando a nossa congregação. Amém. Como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Esse texto é conhecido por esta frase: não deixando a vossa congregação. Mas esse texto está no livro de Hebreus, os judeus, o povo de Deus, a igreja primitiva. Então ela não está dizendo simplesmente que é para deixar a igreja. Não deixe a igreja. A questão não é essa, como nós pregamos ou ouvimos, não deixando a vossa congregação.
Esse texto e esse contexto foi escrito de uma pessoa para um povo, o povo hebreu. Para uma igreja, que é a igreja de Cristo. E não é só essa frase. Ele não está ressaltando aqui, estarmos uma vez por semana na igreja. Mas quando vemos aqui, como é costume de alguns fazem isso, Mas continuando o texto, antes, admoestando-nos, incentivando, motivando uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E considerando-se uns aos outros, começa o texto, e considerando uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sabe o que nós temos que fazer? Não é ficar pregando. Não deixe a sua igreja, não deixe a sua congregação como alguns fazem. Nós temos que incentivar as pessoas a fazer a boa obra. É isso que eles faziam diariamente. É isso que eles faziam nas casas, na igreja. E é isso que nós não queremos fazer. A pessoa não está bem, para nós tanto faz como tanto fez. Nós não passamos e vamos chamando os nossos amigos, os nossos companheiros de ministério para a igreja. Eu simplesmente venho para a minha igreja. Sento no meu banco e pronto. Então, o que ele está dizendo ali? Um apoiando o outro, um ajudando o outro. A pessoa que está fraca, o outro puxa. Um puxa, o outro empurra. Se precisa carregar, junta 4. Mas um apoiando. O que eu mais escuto assim? Cadê sua mulher? Hoje ela não estava afim de vir. E o que você falou para ela? Eu falei, nada não, pastor. Quando minha esposa não está afim de vir, porque ela também é esposa, hoje eu não estou afim de ir, não. Hoje eu não estou afim de ir, não. Eu tenho que falar, não, Carla, vamos. Eu vou pregar menos hoje. Vai ser legal a mensagem hoje. Vai ter um videozinho de 1 minuto. Legal. Hoje vai ter dança, vai ter teatro. Hoje vai ser especial. Você está fraca? Deus quer falar com você. Mas é isso que o texto ali está dizendo. Não simplesmente daqueles que não vão na igreja, como alguns fazem e abandonam a sua igreja. Mas ele está falando de um texto, de um contexto, de que eles são o povo, eles são os hebreus, eles são os judeus, eles são a igreja de Cristo, que um ajuda o outro, um apoia o outro, um dá sustento para o outro. Hoje o que me deixa mais irritado é que a pessoa, vou falar para vocês, vou dar um conselho para vocês, é o conselho que eu dou para todo mundo que é meu amigo. Vou te dar um conselho então, já que você não pediu, mas está sendo educado. Se você namora e terminou o namoro, tira o seu ex-namorado do seu Facebook, das suas redes sociais e do seu celular. Você já percebeu que todo namorado, quando termina, é para um atacar o outro? Ou não? Você já percebeu que todas as famílias usam as redes sociais para fazer ciúmes e inveja e um atacar o outro? As pessoas perguntam, pastor, por que você não tem os seus familiares na sua rede social? Porque os meus familiares eu tenho na minha vida pessoal. Se ele quer falar comigo, ele fala e ele usa o celular. Vai na minha casa. Se ele quer me convidar para uma festa, ele me liga, manda o convite, ele dá um jeito. Agora o que as pessoas mais fazem pela rede social é ofender, é atacar, é menosprezar. Fez um churrasco e nem me chamou. Foi viajar, olha de onde arrumou dinheiro. É um ciúmes, é uma inveja, é uma intriga. De namorado contra namorado, irmão contra irmão. Por isso que a minha rede social é só para liberar água. Você quer beber água, está com sede? Esse endereço pode ter certeza que lá tem água. Não é para amigo, não é para parente, é para quem quer água. Agora, se você deixar, eles te matam. De ciúmes, porque nós somos ciumentos. Nos matam de inveja, porque nós somos invejosos. Ou não? Por isso, eu falo, as minhas redes sociais não são para os meus amigos e para a minha família. São para aqueles que querem água. São para aqueles que querem viver o discipulado. Querem viver o discipulado. Querem usar ele como uma ferramenta para se alimentarem diariamente. Quem crê que eu tenho água da vida e crê que a igreja, a fonte de vida, tem água da vida, quer água todo dia. Quer água, quer beber da água, quer estar junto. Ele não é um saco de batata.
Um rato é um saco de batata, sei lá. Ele é um purê, ele quer estar todo dia junto. Ele quer pelo menos falar: oi pastor, tudo bem? Paz, Deus te abençoe. Essa que é a diferença da batata e do purê de batata. Agora, não adianta a gente querer os resultados da igreja de Cristo sem sermos a igreja de Cristo. Não adianta nós olharmos o que ela faz e queremos fazer igual. Nós temos que viver como ela vivia. Em unidade. Eles eram um só. Nós vemos nesses textos aqui de Atos que eles eram um só. Unânimes. Todos os dias. Comiam pão na sua casa. Iam à igreja. Não eram telespectadores. Em Atos 2:47, louvando a Deus e caindo na graça de todos, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja bem, louvando a Deus, não é murmurando, é louvando a Deus e caindo na graça. Lembra que começamos falando sobre graça? E caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O coração da igreja é nas casas. Por isso que nós temos falado, a igreja não tem um projeto Obed-Edom, ela é o projeto Obed-Edom. Para ter os resultados da igreja primitiva, precisamos fazer o que eles faziam. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Primeiro, eles perseveravam. Diga, perseveravam. Na doutrina, na comunhão. A doutrina é a palavra, a comunhão é o purê de batata. No partir do pão, na igreja e nas casas. Orações, intimidade com Deus e o próximo. Atos 2:26, diga de novo, e perseverando. Você vê que esta palavra se repete, perseveravam, perseverando. Unânimes, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Diga comigo, com alegria e singeleza de coração. Eles não se reuniam porque eram obrigados. Eles não se reuniam por qualquer motivo. Eles se reuniam porque havia alegria e singeleza de coração. Não adianta. O projeto Obed-Edom, nós podemos passar todo o procedimento. Hoje estamos vendo os relacionamentos. E no nosso relacionamento não pode ser união, mas unidade. Não podemos ser um saco de batata, mas temos que ser um purê de batata. É necessário água. Falarmos a palavra de Deus no nosso dia a dia. Água, fogo, oração e intercessão. Ela vai amolecendo, vai se quebrantando. As máscaras vão caindo. Mas a última é escolher estar junto. Nós vemos que no livro de Atos, a igreja de Cristo e dos apóstolos, eles tinham escolhido estar juntos. Estarem juntos, unânimes, todos os dias. E eles perseveravam. E perseverando. Mas tudo isso com alegria e singeleza. Eu quero terminar com o último tópico, mas eu quero deixar bem claro. O projeto Obed-Edom não é obrigado. Você faz se quiser. Mas se você não entender o procedimento e o relacionamento, nunca vai ser de coração. Nunca vai ser com o coração alegre e singelo. E nunca vai ter resultados diante de Deus. Mas para terminar, o quinto, que é o resultado que nós estamos falando, a igreja primitiva fazia e tinha os seus resultados. Hoje as igrejas não fazem e querem o mesmo resultado. Então nós vamos começar a fazer. Quantos escolhem aqui estar junto? Quantos aqui escolhem estar junto dos outros? Estar juntos, estar amigos, companheiros, animando, motivando, trabalhando. Não veio? Por que você não veio? A próxima vez você vai, eu vou passar na sua casa. Você não veio no domingo, nós vamos na terça. Quantos aqui escolhem estar juntos? Todos vocês? Amém. Fazemos como Jesus fez e a sua igreja fez, os seus líderes e o povo fez? Porque lá na igreja de Jesus não tinha. Qual dos apóstolos vai pregar hoje? Tinha pregação não, irmão. Não tinha pregação. Jesus fez 3 pregações em 3 anos de ministério.
Jesus falava, conversava, ia nas casas. Isso que é a água da vida diária. Não terminou e ficou os 12 se matando. O Pedro falou, não, eu que sou o pregador. Eu sempre falei. Não tinha esse negócio não. Não tinha. Quando aparece Pedro pregando, é ele indo para a igreja, e ele falando para o coxo, levanta e anda. O que eu tenho eu te dou. Não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então, a igreja de Cristo é bem diferente do que nós estamos acostumados. Eu sempre falo, eu não estou formando 12, 70 para serem pregadores, estou formando para serem ganhadores. Esse que é o propósito. Mas nós vamos fazer o que a igreja de Cristo faz, nós vamos ter os resultados. Quando o projeto Obed-Edom é um saco de batata, é um saco. É muito chato. É um saco de batata. Agora, quando o projeto Obed-Edom é um purê de batata, é uma delícia. Tem casas que nós vamos que é uma delícia. Cada reunião é uma festa, é uma alegria. O prazer de estarem juntos. Tem outro que cada um senta no seu canto lá, que todo mundo com cara feia. Mas é os resultados. Em Atos 2:47, os resultados. Primeiro, salvação. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O resultado de vivermos isso é salvação. O seu projeto Obed-Edom, a igreja vai crescer, porque a igreja cresce, porque as casas crescem. As casas crescem, a igreja cresce. As casas enchem, a igreja enche. As casas multiplicam, as reuniões da igreja se multiplicam. O resultado da igreja está na casa, é o que nós sempre falamos. Não adianta nós ficarmos presos a 4 paredes. Nós temos que, todos nós, sermos cristãos e fazer o que Cristo ensinou. Aí a igreja vai ser boa, aí a igreja vai ser forte, aí a igreja vai ser um purê de batata. Senão a igreja também começa a ficar chata. E o último resultado são os milagres. Atos 3, versículo 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Se coloque diante do Senhor, daquele que nos deu a vida, daquele que pagou um alto preço e que fez o sacrifício perpétuo, daquele que nos chamou para sermos discípulos e fazermos discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se coloque diante dele, se coloque aos pés dele, daquele que tem a chave da vida e da morte nas suas mãos, daquele que tomou o meu lugar e o seu lugar e pagou o preço, fez o sacrifício para que tivéssemos vida e vida em abundância, para que pudéssemos dar aos outros, levar as boas novas e a palavra. Senhor, em meio a este século perdido e corrompido, em meio a este século, meu Pai, a este principado que tem cegado a muitos, Senhor, nós temos buscado a Tua palavra e a Tua luz, que liberta, que cura e que dá sabedoria e discernimento. Senhor, nós já sabemos, meu Pai, quem o Senhor é e como a Sua igreja funciona. Nós não estamos aqui, meu Pai, por causa de um microfone, de um púlpito. Não estamos aqui por causa da glória humana, das vaidades, da competição. Mas, Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor é Rei dos Reis. E o Senhor dando ordem, tudo se faz, tudo acontece. Não é porque merecemos, não somos dignos que o Senhor entre na nossa casa. Não somos, meu Pai. Quantos erros, quantos pecados cometemos, quantas coisas que deveríamos fazer e não fazemos. Não somos, meu Pai. Não somos dignos, não somos perfeitos, mas temos buscado uma vida de santidade. Mas reconhecemos que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Reconhecemos que o Senhor é o poder e a autoridade. Reconhecemos que o Senhor não precisa voltar a este lugar para nos ensinar de novo, porque o Senhor ensinou os seus discípulos, os apóstolos, ensinou os seus discípulos, os 70, os evangelistas, os apóstolos, que foram enviados às nações. E esses discípulos ensinaram a outros e outros e outras gerações e outros povos, e chegou até nós.
Senhor, nós queremos realizar aquilo que o Senhor nos deu para realizar. Pai, não é outro pastor, não é outra igreja. Mesmo que eu me desvie, o Senhor levantará outro. E que se essa igreja não cumprir o teu propósito, o Senhor fecha, abre outra. Mas nós queremos, meu Pai, reconhecer que o Senhor é Rei, que o Senhor é Deus, que o Senhor deu a vida e uma missão a cada um de nós. Senhor, que possamos, meu Pai, termos uma fonte de água da vida, que possamos ter uma vida, meu Pai, espiritual, de oração e intercessão, que possa haver fogo nas nossas mãos, que possa haver fogo, meu Pai, em nossa boca. Senhor, tira as minhas máscaras, tira, Senhor, as minhas máscaras, tira, Senhor. Senhor, eu quero me apresentar como eu sou, do jeito que eu sou, como homem, com as minhas falhas, com as minhas dificuldades. Senhor, faz de nós, meu Pai, um purê de batata. Senhor, esta mensagem eu tomo para mim, porque o Senhor primeiro deu para mim, e tenho compartilhado com cada um que está aqui. Mas, Senhor, eu não quero ser uma união, eu quero ser uma unidade. Senhor, eu não quero que seja chato, penoso e desgastante. Eu quero que seja, meu Pai, por mais que sejam envolvidos pelas tempestades, seja bom, seja agradável, seja gratificante, seja, meu Pai, vivo, seja conquistador. Senhor, eu escolho, meu Pai, estar com as pessoas. Eu escolho estar com cada um, meu Pai. Eu escolho, meu Pai. Eu escolho, meu Pai, estar com cada um. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que tem passado pela peneira, que tem tomado a escolha e a decisão de ser, de estar, de fazer, que tem, meu Pai, deixado se lavar pela água, tem deixado, meu Pai, o fogo do Espírito tratar, que tem deixado cair as máscaras, meu Pai. Eu te agradeço por cada discípulo que o Senhor tem feito vencer e ultrapassar os limites, vencer e romper as barreiras, vencer, meu Pai, o eu, a solidão, vencer, meu Pai, e ser e estar junto, não como uma batata, mas como um purê de batata. Eu te agradeço por cada um que tem vencido, meu Pai, as suas limitações, que tem vencido, meu Pai, e tem usado cada ferramenta, cada reunião, cada projeto, tem usado, meu Pai, as redes sociais, e cada momento, tempo e fora de tempo, para ser, para estar. Se você tem estado seco, ríspido, grosso, ignorante, se as palavras são duras e as atitudes brutas, peça para que Deus te envolva pela água do Espírito. Mergulhe na água de Deus. Se você tem estado duro, a palavra não tem entrado, não tem chegado ao ponto de amolecer e de se quebrantar, peça para que Deus aumente o fogo na sua vida. Aumente o fogo, aumente a intimidade com Ele, aumente a intimidade com o próximo. Que Deus aumente a água neste momento. A água, a unção profética começa a fluir neste lugar. Água, 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 água que lava, água que purifica, água, água, água da palavra, o Espírito que é vida, a unção apostólica, o fogo, as línguas de fogo, o altar tomado pelo sacrifício, pelo fogo. Aumenta, Senhor, a água, a unção profética neste lugar. Aumenta, Senhor, o fogo, meu Pai, a unção apostólica, o altar de sacrifício, meu Pai. Queima, meu Pai, toda palha, queima toda madeira, Senhor, queima, e leva todo o lixo, leva toda impureza. Queima, Senhor, queima, para que fique somente a sua obra, somente o seu Espírito. Aumenta, Senhor, a água, aumenta, Senhor, aumenta
Aumenta a água da palavra, a água, meu Pai, aumenta a água do batismo, do arrependimento. Meu Pai, que possamos mergulhar na água da unção profética. Meu Pai, aumenta o fogo. Aumenta, meu Pai, o calor. Aumenta a unção. Aumenta, meu Pai, a unção apostólica para a conquista de um território, para consolidarmos as nossas casas, para entrarmos, meu Pai, nas casas, levando as boas novas, meu Pai, com fogo, com oração, com intercessão, com fogo, meu Pai, com fogo, com unção apostólica. Senhor, que possa cair a nossa máscara e como exemplo, cair a máscara dos outros, meu Pai. As máscaras começam a cair pelo exemplo. As pessoas começam a ver que nós somos simples, sinceros, que não estamos armados e querendo esconder a sujeira, querendo esconder as nossas falhas, as nossas limitações, e as pessoas começam a se abrir. E você, que já venceu uma máscara, vai ajudar o seu irmão a vencer. Vai ser exemplo e testemunha. Vai dizer, eu também já cometi esse erro. Eu também já fracassei nessa área. Eu também já pequei com isso. Eu ainda estou vencendo isso. Eu ainda estou vencendo aquilo. Eu estou com dificuldade naquilo. Você pode me ajudar? Eu vou te ajudar. Ore por mim. Eu vou orar por você. Aumenta o fogo, meu Pai, para que as máscaras possam cair. Meu Pai, mas essa é a decisão de cada um, meu Pai. É a decisão mais difícil de estar junto. Muitas vezes sair, meu Pai, da agitação do dia a dia. Sair, meu Pai, do sofá, de uma zona de conforto. Abrir mão de um tempo. Abrir mão, meu Pai, de um sofá, de algumas horas para dormir. Abrir mão, meu Pai, de um descanso. Meu Pai, eu decido, meu Pai, estar junto fisicamente, e mais importante, junto, meu Pai, na alma, sentindo as mesmas coisas, vivendo o mesmo propósito, vencendo, meu Pai, as dificuldades. Eu decido estar junto fisicamente, junto principalmente na alma e no espírito, meu Pai. Sermos uma só, meu Pai, não várias batatas cozidas, bem cozidas, sem casca, mas sermos amassados. Perdemos a nossa identidade para termos a identidade de Cristo, a identidade da fonte de vida, da família fonte de vida. Senhor, me amassa, que eu faça parte do povo, que eu faça parte, meu Pai, que eu faça parte. Senhor, eu escolho ser amassado. Me amassa, me junta, meu Pai, faça uma pasta, nos faça unidos, um só, meu Pai, um só, não várias batatas, mas uma só pasta, amalgada, amassada, unida, junta, conectada, onde quando um sofre, todos sofrem, quando um vence, todos vencem. Senhor, eu escolho ser amassado e estar junto. Senhor, eu abro mão dos meus momentos pessoais, particulares, eu abro mão, meu Pai, das horas extras, dos momentos de descanso, eu abro mão de ganhar mais. Eu abro mão, meu Pai, para estar junto. E um ajudando o outro. Eu abro mão, meu Pai. Pai, eu não quero ser qualquer igreja. O Senhor conhece o meu propósito. E sabe muito mais do que correr atrás de salvação e milagres. Porque isso é resultado. Eu corro atrás e tenho lutado e tenho me desgastado. Junto com o meu pastor, o apóstolo Gerson. Em ser a igreja verdadeira. Em sermos, meu Pai, continuação da igreja primitiva. Senhor, eu sei, e eu não estou triste ou frustrado, porque não tenho visto salvação, ou quantas queria e desejo, ou quantos milagres, como gostaria, porque eu sei que tudo isso é resultado. Salvação tem acontecido neste lugar, milagres, muitos milagres têm acontecido, meu Pai, mas isso são consequências do pouco purê de batata que nós temos e que nós somos. Por isso, Senhor, eu quero muito mais do que escolher ser amassado e ser um purê de batata. Eu tomo a decisão e a escolha de ser amassado, de ser um purê de batata, de estarmos juntos, de sermos, meu Pai, a Tua igreja, todos os dias, em todos os lugares, com todas as ferramentas, para que haja mais salvação,
e mais milagres. Mais salvação e famílias restituídas. Obrigado, Senhor, por este momento em que estamos recebendo a Tua água, em que estamos recebendo, meu Pai, o Teu fogo, em que estamos nos abrindo e deixando a máscara cair, e diante de uma escolha consciente e inteligente de sermos e estarmos e fazermos a Tua vontade.